Inscreva-se! Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo, em que voltamos a nos aventurar no fantástico mundo dos dinossauros. Vamos fazer isso para conhecer uma variedade de espécies diferentes. Vamos abrir a caixa para começar a vê-los. Vamos lá! Vamos ver e reparem. Temos a caixa cheia de dinossauros. Além disso, eu adoro as figuras, porque são daquelas macias que podemos amassar e esticar. Vamos tirar todos para aprender seus nomes e suas características. Vamos ver qual é o primeiro a sair e parece que temos um grande dinossauro herbívoro. Desta vez, ele recebe o nome de Kentrossauro. Como vocês podem ver, ele se caracteriza por ter grandes placas ósseas na parte superior do corpo e uma cauda cheia de grandes espinhos. Ele se parece muito com o grande estegossauro, já que é da mesma família, mas na verdade são espécies diferentes. A principal diferença é que o estegossauro possuía 4 espinhos na ponta da cauda, enquanto o kentrossauro tinha a cauda cheia de espinhos. Para poder se defender de todos aqueles que tentavam comê-lo, além disso, as placas ósseas serviam como método de defesa caso algum predador viesse tentar cravar os dentes. Essas placas ósseas impediam, e dessa forma, era mais fácil escapar. Além disso, o kentrossauro tinha um grande espinho em cada um dos seus lados. Sua cabeça é muito pequena em comparação com o resto do corpo e possui 4 grandes patas, sendo as traseiras mais fortes e robustas. Habitou o planeta Terra no período Cretáceo, há mais de 55 milhões de anos. Vamos continuar com o próximo. E temos outro dinossauro herbívoro. Desta vez é um dos meus herbívoros favoritos. É o grande Parasaurolophus, caracterizado pelo chifre que tinha na parte de trás da cabeça. Esse chifre era capaz de emitir sons, e ele usava esses sons para se comunicar com o resto do bando, principalmente quando se sentiam ameaçados. Por exemplo, se um Tiranossauro Rex viesse atacar, eles começavam a emitir sons muito parecidos com os de um trombone, e assim, todos podiam fugir a tempo. Além disso, ele tinha um corpo bastante robusto. É da família dos dinossauros de bico de pato, que são aqueles que têm a boca em formato parecido, assim como vemos no Parasaurolophus. Além disso, esse exemplar era capaz de andar tanto de forma quadrúpede quanto de forma bípede, colocando todo o seu peso na parte traseira, usando a cauda também como contrapeso. Ele viveu no período Cretáceo, há mais de 65 milhões de anos. E continuamos com outro diferente. E parece que desta vez não temos um dinossauro. Trata-se de um animal pré-histórico chamado Esmilodonte, também conhecido popularmente como tigre-dente de sabre. Eu não tinha contado para vocês, mas as figuras são incríveis. Podemos experimentar com diferentes texturas, já que o interior dele está cheio de bolinhas de cortiça, e também podemos esticá-lo. Como vocês podem ver, ele tem uma mandíbula impressionante com esses caninos gigantescos. O tigre-dente de sabre ou esmilodonte, ele habitava em regiões muito geladas, onde fazia muito frio. Por isso sua pele era muito grossa e sua pelagem bem densa. Para poder se proteger das baixas temperaturas, esse animal já desapareceu, ou seja, é um animal extinto. Vamos continuar, vamos para outro diferente, vamos ver. E se trata de um grande carnívoro que recebe o nome de Dilophosauro. Esse dinossauro foi um dos primeiros grandes carnívoros que existiram e habitou o planeta Terra no período Jurássico, há cerca de 200 milhões de anos. Como vocês podem ver, ele possuía cristas na parte superior da cabeça, que, de acordo com as pesquisas mais recentes, eram diferentes em tamanho e forma. Podiam ser diferentes conforme fossem machos ou fêmeas. Ele podia alcançar cerca de 9 metros de comprimento quando adulto e medir aproximadamente 2 metros de altura. Como vocês podem ver, ele era bípede. Era um tipo de terópode que andava com as patas traseiras. Embora as dianteiras também fossem bastante longas, com 3 garras fortes que usava para agarrar a carne ou suas presas e levá-las à boca, aqui tem mais um exemplo.
Essas figuras eu gosto porque ficam em pé, como podem ver. Vamos continuar com outra. Temos um dinossauro daqueles que tinham o crânio em forma de coroa, ou seja, ele é da família do grande Tricerátopo. Dessa vez, vemos algumas diferenças em relação ao Tricerátopo, já que o Tricerátopo tinha 3 chifres fortes. No entanto, aqui temos o grande Estiracossauro, que tinha apenas um pequeno chifre na parte superior do nariz. Além disso, podemos perceber que, como método de defesa, ele também tinha em toda a parte externa do seu crânio um monte de espinhos gigantescos. Ele era quadrúpede e de um tamanho menor do que o Tricerátopo. Mais um por aqui. Continuamos com o próximo, que é outro tipo de dinossauro blindado chamado Anquilossauro. Como vocês podem ver, todo o corpo dele era uma grande armadura. Sua pele era muito grossa e ainda estava coberta por todos esses grandes espinhos, então ele era quase inquebrável. Além disso, ele possuía uma grande bola ou massa na ponta da cauda, que balançava de um lado para o outro para se defender dos predadores. O anquilossauro também era chamado de tatu do Cretáceo, já que o formato do corpo dele é muito parecido com o dos tatus. Ele viveu na Terra no período Cretáceo, há mais de 65 milhões de anos. Por que o nome anquilossauro? A parte da cabeça dele também era blindada, com vários espinhos nas laterais. Na figura não dá para ver, mas ele também tinha um bico forte que usava para cavar a terra em busca de alimento. Vamos deixar ele por aqui? Estamos criando um verdadeiro mundo jurássico. E agora vamos falar de um super predador. Temos aqui um carnívoro impressionante. Como vocês podem ver, esses 2 chifres na cabeça já denunciam que tipo de dinossauro é. Trata-se do grande Carnotauro. O Carnotauro recebe esse nome por causa dos chifres na cabeça, já que lembram muito os chifres de um touro. Além disso, ele era de grande porte, e um gigante entre os gigantes era bípede e andava com as patas traseiras. Além disso, sua cabeça era gigantesca, por isso as laterais do seu crânio eram achatadas. Era uma forma de aliviar o peso da cabeça. Além disso, nesses exemplares de dinossauros tão grandes, eles tinham outro método para conseguir aliviar o peso. Alguns de seus ossos eram ocos. Assim, eles podiam se mover com mais facilidade. Ainda assim, eram dinossauros muito pesados, portanto não podiam correr muito. Vamos deixar esse aqui e ver qual é o próximo. Ainda temos muitos dentro da caixa. Agora temos um tipo de réptil voador UPS. Embora a figura tenha ficado um pouco dobrada na parte do pescoço, vamos ver as principais características. Podemos perceber que era um tipo de réptil voador, com um corpo bastante fino e esguio, o que lhe permitia voar em alta velocidade. Recebe o nome de Pteranodon. Sabemos que é esse tipo de dinossauro por esse bico tão característico e também pelo chifre que tinha na parte de trás da cabeça. Uma curiosidade é que ele tinha na parte de baixo uma grande bolsa, muito parecida com a dos pelicanos. Para poder armazenar alimento, o Pteranodon se alimentava principalmente de peixe. Portanto, ele sempre costumava sobrevoar as áreas de mares e oceanos. E com suas garras fortes, se agarrava bem nas rochas para poder avistar alimento. Ele tinha uma envergadura longa de mais de 2 metros. E segundo os especialistas, seu corpo era muito parecido com o dos morcegos atuais, mas evidentemente de um tamanho gigantesco. Também habitou o planeta Terra no período Cretáceo, ao mesmo tempo que alguns dinossauros. Vamos ver o próximo. Esse dinossauro eu gosto muito. Como vocês podem ver, ele é emplumado, tem o corpo todo coberto de penas. Vocês adivinham de que tipo de dinossauro se trata? Pode ser que muitos de vocês não saibam, mas se trata de um Velociraptor. Sim, amigas e amigos, os Velociraptores tinham penas, de acordo com as últimas descobertas. E é que estamos acostumadas a ver o Velociraptor representado com uma pele escamosa. Mas, de acordo com os relatórios recentes, parece que era um dinossauro que tinha penas por todo o corpo, principalmente na parte de trás das suas patas dianteiras e na sua cauda, onde as penas eram mais longas e volumosas.
Como vocês sabem, o Velociraptor era um carnívoro muito menor do que outros grandes carnívoros, como o T-Rex. Ele podia chegar a cerca de 2 metros de comprimento e, além disso, tinha um corpo muito esguio, o que lhe permitia correr em alta velocidade. Suas patas dianteiras eram bastante longas e tinham 3 dedos fortes, além de garras em suas patas traseiras. Também vemos uma grande garra que era característico nos Velociraptors. Também usavam isso para imobilizar suas presas e, principalmente, para segurar a carne e levá-la até a boca. Os dentes não eram muito longos, mas eram muito afiados, o que permitia que eles cravassem muito bem nas suas presas. Mais um por aqui. E desta vez, temos o dinossauro mais famoso de todos, um dos maiores predadores que já existiu no planeta Terra. Com seus 14 metros de comprimento, apresentamos o grande Tiranossauro Rex. Como vocês podem ver, suas patas dianteiras eram bem pequenas em comparação com o resto do corpo. Na verdade, ele podia correr a uma velocidade de cerca de 60 km por hora, mas obviamente por um período de tempo muito curto, já que seu corpo era muito pesado. Por isso, para conseguir caçar, o melhor era se esconder entre os arbustos ou na vegetação e esperar que alguma presa se aproximasse. Quando a presa estava à vista, era aí que ele se agachava e se aproximava dela, já que correndo ele não conseguia alcançar a velocidade de outros dinossauros. Por isso, sua tática era atacar de surpresa. Vamos deixá-lo por aqui. Já restam poucos animais para ver. Aqui temos o grande Tricerátopo. Antes falamos sobre o Estiracossauro, mas aqui temos o Tricerátopo, da família dos dicrânio. Em forma de coroa, o Tricerátopo foi um dos últimos a habitar a Terra. Além disso, também foi um dos maiores, já que podia medir cerca de 9 metros de comprimento. Seu corpo era muito parecido com o dos rinocerontes, mas de um tamanho muito maior. Também possuía um bico forte na ponta da boca. Como eu comentei anteriormente, era característico dos herbívoros gostarem de cavar a terra em busca de alimentos, como por exemplo, raízes duras. E agora sim, terminamos o vídeo de hoje. Criamos um verdadeiro mundo de dinossauros, embora na verdade todos sejam dinossauros, exceto 2. Aqui temos o réptil voador e também este animal pré-histórico, o grande Smilodon. Se vocês gostaram deste vídeo, podem me ajudar dando um super like, um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais animais impressionantes. Tchau! Olá, amigos! Bem-vindos ao mundo animal. Olhem, hoje eu trouxe uma caixa misteriosa completamente cheia de dinossauros. Aqui na capa já estamos vendo um grande Tiranossauro Rex com a mandíbula totalmente aberta. Vocês sabiam que a mandíbula do T-Rex tinha um total de 60 dentes afiados. Além disso, hoje também vamos ver o livro dos dinossauros e outros animais pré-históricos. Vocês já sabem que eu adoro usar todos esses livros para aprender um monte de coisas novas sobre todos eles. E agora sim, vamos abrir nossa caixa para ver todos os dinossauros que estão escondidos dentro dela. E reparem, amigos, temos um monte de figuras diferentes. Algumas são rígidas e outras são molinhas, como esta aqui. Como se trata de um animal pré-histórico, vamos tirá-los todos daqui para aprender seus nomes e algumas de suas características. Vamos ver qual é o primeiro a sair. E olhem, amigos, temos um animal muito interessante. É um animal pré-histórico que já não existe mais na nossa realidade, porque foi extinto há muitos anos. Ele era chamado de Esmilodonte, ou dente de sabre. Além disso, eu adoro a figura porque ela é super macia e ainda podemos esticá-la. É um dente de sabre monstruoso. Na verdade, era um tipo de felino que era quadrúpede e andava sobre as 4 patas. Mas aqui nessa figurinha fizeram diferente. Parece que ele é muito musculoso. E como vocês podem ver, tem uns punhos de aço impressionantes. O que acham de vermos informações no grande livro dos dinossauros? Nessas páginas podemos ver algumas fotos. Ou melhor, uma recriação de como eles eram.
os dentes de sabre. Como vocês podem ver, eles se pareciam muito com um grande tigre, mas tinham esses dentes caninos gigantescos. Aqui diz que viveu no período Pleistoceno e podia alcançar 1 metro de comprimento. Evidentemente, era um animal carnívoro. E além disso, aqui aparece informação sobre sua localização. Era encontrado nos Estados Unidos, Brasil e Argentina. Atualmente, foram encontrados muitos restos fósseis desse tipo de felino, e podemos apreciá-lo em alguns museus de história natural ao redor do mundo. Então, vamos encerrar por aqui, deixar esse animal pré-histórico e continuar com outro tipo de dinossauro. Olhem, desta vez se trata de um grande carnívoro. Recebe o nome de Carnotauro devido aos chifres que tinha na cabeça, que lembram muito os chifres de um touro. Era de grande porte, podia chegar a cerca de 9 metros desde a boca até o final da cauda. Além disso, era um dinossauro bípede que andava com as patas traseiras. Normalmente, as patas dianteiras eram menores nesses dinossauros, e eles as usavam para agarrar a carne e levá-la à boca. Além disso, eu adoro a miniatura porque ela tem a mandíbula articulada, deixando à mostra seus dentes afiados. Uma curiosidade sobre o Carnotauro é que sua cabeça era gigantesca, por isso os lados eram achatados para assim poder aliviar o peso. Um grande carnívoro que deixamos por aqui. Vamos ver qual é o próximo? Olhem, amigos, temos uma figura enorme. Além disso, é um grande dinossauro herbívoro e também é um dos mais conhecidos, já que foram encontrados muitos restos fósseis do seu esqueleto. Recebe o nome de Tricerátopo e, como vocês sabem, se caracterizava por ter um crânio em forma de coroa. Mas, acima de tudo, ele era muito reconhecível pelos 3 chifres que tinha na cabeça. Os 2 chifres superiores podiam chegar a quase 1 metro de comprimento, enquanto o terceiro chifre era muito menor. Além disso, ele também tinha um bico forte, algo característico de alguns herbívoros. E reparem, na miniatura ele vem com a língua transparente. Isso é porque me parece que essa figura brilha no escuro. Bom, brilham os olhos, os chifres e acho que a boca também. Além disso, também emite sons, vamos ver como faz aqui. Uau! Move as patas automaticamente e ainda emite um grande rugido. Olhem, ele anda sozinho. O que acham, amigos, se apagarmos as luzes para ver como os chifres se iluminam? E aqui está. Vamos aproximá-lo para vermos melhor. Como vocês podem ver, ele se ilumina em diferentes cores: violeta, azul, vermelho, laranja e verde. E aqui está ele. Então vamos deixá-lo por aqui, porque o rugido dele estava me dando dor de cabeça. Vamos ver qual é o próximo a sair. E olhem, ele sai da caixa voando. É um réptil voador. Vamos ver suas características para saber que tipo de réptil voador ele é. Desta vez, estamos vendo que ele tinha uma envergadura de asas bem grande, mas o que mais me chama a atenção é seu grande bico, e principalmente esse chifre que ele tinha na parte de trás da cabeça. Isso já indica que é um pteranodonte. Além disso, esse tipo de réptil se alimentava principalmente de peixes, por isso costumava sobrevoar rios, mares e oceanos em busca de alimento. Sua envergadura nas asas era de aproximadamente 2 metros, e além disso, tinha 2 patas traseiras com as quais podia pousar na superfície. Ele possuía um grande bico e, embora aqui nesta figura não possamos ver, também tinha uma bolsa na parte de baixo, muito parecida com a bolsa dos pelicanos. Dessa forma, ele podia capturar o peixe e deixá-lo armazenado na bolsa na parte inferior do seu bico. Muito legal! Imaginem esse gigante dos céus voando no período Cretáceo, com todos os dinossauros na área terrestre. Vamos ver qual é o próximo a sair. Parece que por aqui temos outra figurinha muito parecida. Como vocês podem ver, essas figuras estão presas com parafusos. Agora temos um dinossauro carnívoro muito famoso. Também é um Velociraptor. Eram dinossauros que não eram muito grandes em comparação com outros. Podiam chegar a cerca de 2 metros de comprimento.
Ele se caracterizava por ter uma cauda super longa e erguida para cima. E vocês sabem para que eles a usavam? Para poder mudar de direção, como o corpo deles era bem fino e delgado, eles podiam correr bem rápido, e usavam a cauda para girar da direita para a esquerda. Além disso, os velociraptores caçavam em bando ou em grupo, o que permitia que eles capturassem presas grandes. E outro dado muito curioso sobre os velociraptors é que, segundo os pesquisadores, eles tinham penas, algo muito característico deles, apesar de que nos filmes e representações geralmente aparecem sem penas, mas na verdade eles realmente tinham. Mais um por aqui. Vamos ver qual é o próximo. Voilá! Temos um grande dinossauro herbívoro. Além disso, um muito famoso é o grande estegossauro, caracterizado por suas grandes placas ósseas, com uma grande cauda e 4 espinhos na ponta, que usava de forma defensiva, balançando de um lado para o outro para se defender dos predadores. Além disso, eu adoro essa figura porque ela é daquelas molinhas, e por dentro parece que tem bolinhas de cortiça. Como vocês podem ver, a cabeça dele era muito pequena em comparação com o resto do corpo. Além disso, a boca dele também era bem pequenininha, já que ele só se alimentava de plantas, folhas, grama e frutas. Como vocês podem ver, ele era quadrúpede, mas as patas traseiras eram muito maiores do que as dianteiras. Assim, ele tinha muito mais força para balançar o rabo rapidamente. Vamos deixá-lo por aqui e acho que ainda temos 2 grandes carnívoros. Vamos tirar primeiro essa figura. Como vocês podem ver, ele é bem grande. Além disso, eu gosto muito porque tem todos os detalhes. Como vocês podem ver, é uma figura articulada. Eu adoro isso. Assim podemos colocar o dinossauro em diferentes posturas e posições, mais erguido para cima ou até mesmo inclinado para o chão, simulando que está comendo. Provavelmente ele pegou uma grande presa e está engolindo. Como vocês podem ver, esse dinossauro é carnívoro. Possui uma mandíbula cheia de dentes afiados. Além disso, se abrirmos, podemos até apreciar o detalhe da língua dele. Ele recebe o nome de giganotossauro, um dinossauro de grandes dimensões. Além disso, ele também tem a região do rabo articulada. Ele possuía uma pequena crista de espinhos que percorria toda a parte dorsal do seu corpo até o final do seu rabo. Além disso, em suas patas dianteiras, ele tinha 3 dedos bastante fortes. No livro, podemos apreciar uma ilustração fantástica. Olhem, parece que esse grande giganotossauro acabou de caçar uma presa que está no chão. Também estamos vendo outros dinossauros ao fundo e 2 répteis voadores. Nos diz que o giganotossauro habitou o planeta Terra no período Cretáceo Superior e podia alcançar cerca de 15 metros de comprimento. Seus restos fósseis foram encontrados em uma área muito específica da Argentina, e seu nome significa o lagarto gigante do sul. E agora sim, amigos, acho que só nos resta o último exemplar de dinossauro. Trata-se de outro grande carnívoro, talvez o mais famoso de todos, o grande Tiranossauro Rex. Como vocês sabem, ele foi um dos maiores predadores que já existiram no planeta Terra. Podemos observar sua mandíbula cheia de dentes. Ele tinha um total de 60 dentes afiados e pontiagudos. Alguns deles podiam chegar a 20 centímetros. Era um dinossauro bípede, cujas patas traseiras eram super grandes e robustas. Além disso, sua cauda era bastante pesada, pois servia para manter o equilíbrio, funcionando como contrapeso, já que sua cabeça era muito pesada. Só o seu crânio podia chegar a mais de 1 metro de comprimento. Impressionante! Além disso, nessa miniatura tem algo errado, porque ela vem com 3 dedos nas patas dianteiras. Quando, na verdade, o grande Tiranossauro Rex tinha apenas 2 dedos nas patas dianteiras, enquanto nas patas traseiras ele realmente tinha 3 garras fortes. O Tiranossauro Rex habitou o planeta Terra durante o período Cretáceo e, às vezes, podia alcançar uma velocidade superior a 50 km por hora, embora, segundo os especialistas, apenas por um curto período de tempo, já que seu corpo era tão pesado que era difícil para ele manter essa velocidade. E agora sim, amigos, terminamos o vídeo de hoje.
Aqui estão todos os dinossauros que conhecemos. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, podem me ajudar dando um super like, um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora sim, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Tchau! Tenham um dia fantástico!